A única maneira da gente realmente saber onde que está a verdade, nesse caso sobre a ciência nutricional, é você indo direto à fonte. O que acaba aparecendo na mídia, em livros, e que também influenciadores digitais acabam vendendo para você, é aquilo que vende, não necessariamente aquilo que é verdade. E quanto à relação entre o brócolis e o câncer? É verdade que o brócolis tem propriedades anticancerígenas? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, doenças cardíacas são as doenças que mais matam no mundo inteiro. Alguns vegetais, eles são melhores, nutricionalmente falando, consumidos crus, alguns são melhores cozidos e alguns são neutros. Fala pessoal, aqui é o Mário do Nutrição Consciência. Esse vídeo aqui vai ter dois objetivos. O primeiro vai ser provar para você, através de argumentos científicos, não opiniões, de que tem muita gente aí pela internet, vendo bobagem, ditos influenciadores digitais, que se intitulam especialistas em nutrição. E qual que é o problema disso, É muita irresponsabilidade das pessoas, algumas que possuem milhões de seguidores no YouTube, dar as suas opiniões equivocadas e não científicas, a respeito de um assunto tão importante quanto é a nutrição para o ser humano. Nós não sabemos se é um problema de viés cognitivo, má leitura, má interpretação de texto, ou pior, se é por segundas más intenções, que as pessoas acabam dando conselhos tão equivocados. As pessoas claramente não pesquisam o suficiente, ou tendem a se basear em pseudociências, e também tendem a distorcer os fatos e estudos a fim de suportar os seus argumentos. Isso é um tipo de abordagem extremamente irresponsável, porque não só afeta a vida das pessoas, mas acaba confundindo a respeito de nutrição. E esse é um dos motivos que nos levou a criar esse canal e esse vídeo, e que também leva ao nosso segundo objetivo. Bem, qual que é esse objetivo? É o compromisso com a verdade. Antes da gente vir aqui apresentar nossas opiniões e sugestões para você, é importante frisar que a única maneira da gente realmente saber onde que está a verdade, nesse caso sobre a ciência nutricional, é você indo direto à fonte. Porque indo direto à fonte, você acaba passando pelas camadas de marketing, de conflito de interesse, e essas coisas que acabam atrapalhando esse processo. Mas a gente vai tentar levar para você o melhor da ciência nutricional, a ciência imparcial, feita sem conflito de interesse, que possui efeitos reais em pessoas reais, mas que infelizmente acabam não chegando no conhecimento público. Porque infelizmente a ciência nutricional possui baixo valor econômico, o que acaba aparecendo na mídia, em livros, e que também influenciadores digitais acabam vendendo para você, é aquilo que vende, não necessariamente aquilo que é verdade. Mas a gente vai trazer aqui para você nesse canal o melhor que a ciência nutricional tem a oferecer, te dar as ferramentas certas para que você mesmo possa descobrir a verdade por trás da ciência nutricional. E para que você mesmo possa chegar na sua própria conclusão, baseado nos fatos. E para isso a gente vai disponibilizar as ferramentas para facilitar o seu acesso. Porque hoje em dia, quem é que tem tempo para checar todos os artigos, todos os milhares de artigos que são publicados todos os anos, um por um, sendo que as pessoas têm trabalhos, famílias, a não ser que você trabalhe nessa área, ninguém realmente tem tempo para fazer isso, E justamente o que a gente aqui da Nutrição Consciência vai fazer por você, facilitar esse processo para que você possa ter essa autonomia de buscar as informações e a verdade por conta própria. Como diria Dalai Lama, a gente espera que você siga aquilo que a gente está falando, se fizer sentido para você. A gente não espera que você se contente com o que a gente vai falar aqui, com as nossas opiniões, informações. A gente espera que você busque na raiz dos problemas as soluções para suas dores, começando com a alimentação. É parte boa que a gente vai estar junto nessa caminhada. Comer brócolis é sinônimo de uma alimentação saudável, mas não existem estudos comprovando os benefícios do brócolis, de que ele pode prevenir o câncer. Estudos in vitro em animais, assim como estudos epidemiológicos associativos, raramente têm os mesmos efeitos traduzidos em pessoas reais, da vida real, quando testadas em ensaios clínicos bem conduzidos. Bom, realmente, as pessoas que consomem mais brócolis são pessoas que tendem a se preocupar mais com a saúde. As pessoas que tendem a ter uma alimentação mais saudável, mais controlada, tendem a praticar mais atividade física, tendem a ingerir menos bebida alcoólica, a fumar menos. É esse conjunto de fatores que vem do estilo de vida da pessoa que determina a saúde dela. Não necessariamente porque a pessoa consome brócolis que ela vai ser mais saudável também. Se você comer uma caixa de nuggets de brócolis por dia, não é o equivalente a você comer a mesma quantidade de brócolis orgânico, por exemplo. E quanto à relação entre o brócolis e o câncer? É verdade que o brócolis tem realmente, propriedades anticancerígenas? Bom, é comprovado cientificamente, em estudos realizados em humanos, que sim, o brócolis tem propriedades anticancerígenas, só que a ciência ainda não chegou numa relação de causa, ainda não é conclusivo. E como que a ciência faz para determinar isso? Bom, o primeiro passo é saber que correlação não é sinônimo de uma relação de causa. Não é porque dois fatores têm algo em comum que um causa o outro e vice-versa. Não é porque eu vou para a praia de chinelo que eu tenho bronzeado. Eu tenho bronzeado por causa do sol, não porque eu vou para a praia de chinelo. E para facilitar esse processo, a gente tem a pirâmide de evidências que diz pra gente qual tipo de evidência é melhor no mundo científico. No topo da pirâmide você tem as meta-análises, as revisões sistemáticas, que fazem a revisão de todo o corpo científico do melhor de evidência que tem
dentro de um determinado assunto, que geralmente vem de estudos clínicos randomizados, que são estudos mais bem conduzidos, mais bem planejados, com maior investimento, mas que também são passíveis de erros. Né? Abaixo deles, você tem estudos epidemiológicos, que são estudos associativos, né, feitos em populações, para determinar a origem de uma certa doença. E abaixo disso, você tem estudos mecanísticos, né, que são estudos in vitro, feitos em culturas de células, em laboratório, em animais, etc. Bom, na escala da evidência, quanto mais o topo da pirâmide, melhor a qualidade da informação. Mas isso não quer dizer que o resto da pirâmide não tenha seu valor também. Né? O que importa no mundo científico, principalmente quando você vai estabelecer uma relação de causa, é o corpo da evidência, né, de toda a literatura científica em cima desse assunto. Se não fosse por estudos da base da pirâmide, da metade dela, a gente não teria interesse científico em cima de um assunto. Não teria interesse da indústria farmacêutica, para investimento, para que você possa fazer, né, estudos mais bem conduzidos, porque estudos clínicos randomizados requerem mais investimento, eles são mais difíceis de se fazer. Além da questão financeira, você também tem questões éticas envolvidas às vezes, por exemplo, no tratamento de câncer. Não é todo mundo que vai se voluntariar a ingerir uma substância tóxica para ver se um determinado tratamento vai surtir efeito ou não, certo? Então, se já tem evidência que brócolis tem propriedades anticancerígenas, por que a ciência ainda não chegou numa conclusão? Bom, primeiro porque é um assunto relativamente novo na ciência, para você chegar numa relação de causa, isso demanda tempo e investimento. E segundo porque, como em qualquer tipo de indústria, você tem pessoas com certo interesse financeiro. Você tem conflitos de interesse, pessoas que estão tentando vender um produto ou algo do tipo e que não estão preocupados em ter um estudo bem conduzido para chegar numa informação concreta. Infelizmente, assim, né? Você tem conflitos de interesse e tem muitos estudos vindos de corporações multibilionárias que acabam poluindo esse mundo científico e isso atrapalha a ciência para chegar numa conclusão de causa. Mas a boa notícia é que você não tem que esperar a ciência chegar numa relação de causa para que você possa usufruir dos benefícios do brócolis, certo? O brócolis é uma excelente fonte de vitamina K, vitamina A, vitamina C e toda uma gama de micronutrientes, incluindo proteínas, minerais, fibras, que são comprovadamente benéficas para você. O sulforafano é um mecanismo de proteção à planta produzido quando ela é cortada ou mastigada. É um fitoquímico produzido pela planta para inibir o seu consumo, ou seja, serve para salvar a planta, não para salvar seres humanos. Bom, os fitoquímicos servem para salvar as plantas e não seres humanos? Bom, primeiro a gente entender o que é um fitoquímico. Fito significa planta, ou seja, fitoquímico são componentes químicos presentes apenas nas plantas. E eles têm duas funções primárias no organismo da planta. Uma delas é como mecanismo de defesa contra predadores, gerando uma toxina, que não é o caso do sulforafano. E outro mecanismo, na atividade metabólica da planta, auxiliando no seu crescimento. Bom, existem milhares de fitoquímicos, sendo que a maioria provavelmente não é conhecido pela ciência. E dos alguns milhares que a ciência conhece, cerca de 100 a 150 são mais bem conhecidos. E desses 100 a 150, você tem algumas dezenas que são mais bem estudados, que é o caso dos carotenoides, dos flavonoides e os isotiocianatos, que é o caso do sulforafano que a gente está abordando aqui. E o sulforafano não é um componente tóxico. De acordo com o Instituto Americano de Combate contra o Câncer, os fitoquímicos, muitos deles, eles são componentes antioxidantes, que ajudam o corpo no combate contra o câncer. E uma das maneiras que eles fazem isso é através da prevenção da formação e replicação de células cancerígenas, na formação de células saudáveis também do sistema imunológico, fortalecer nosso sistema, nossas defesas, na regulação de hormônios também, e também na redução de alguns tipos de inflamação. De acordo com a Sociedade Americana do Câncer, o consumo de frutas e vegetais que possuem esses fitoquímicos, eles são eficazes, ou seja, são comprovados cientificamente a ajudarem na prevenção ao câncer. Não só na prevenção, mas no combate ao câncer também. O que eles dizem especificamente é que não há evidências para se recomendar o uso de suplementação, de sulforafano no caso, no combate ao câncer, porque eles não são tão eficazes quanto o consumo das próprias frutas e vegetais que contêm esses componentes. Bom, mas o que é o sulforafano? O sulforafano é criado a partir da junção da enzima mirosinase com a glucorafanina. Isso ocorre quando a planta é mastigada ou cortada. Mas isso não quer dizer que o sulforafano é uma toxina para nós, seres humanos. Existem milhares de fitoquímicos que são tóxicos para seres humanos que você não vai achar venda nos supermercados ou na feira. Portanto, isso não é o caso do sulforafano que você encontra no brócolis e na família dos vegetais crucíferos. O sulforafano, na verdade, ele atua como antioxidante no corpo, ajudando no combate aos radicais livres. Então, ele ajuda na inflamação. E é comprovado clinicamente que o sulforafano tem propriedades anticancerígenas. Não somente em animais, estudos mecanísticos feitos em laboratório, mas estudos feitos em humanos também. Bom, o poder curativo das plantas, na verdade, vem sendo explorado desde muito tempo atrás. As plantas têm poder curativo e vêm sendo utilizadas pela medicina moderna há muito tempo. Como, por exemplo, a aspirina. Ela vem do ácido salicílico, que é extraído de certas plantas, na verdade, certas árvores. Ou seja, as plantas têm poder curativo, desde que a gente sabe usar as plantas certas para o tratamento certo. E o poder curativo das plantas não se limita a dores de cabeça, elas podem até ajudar a prevenir, até mesmo reverter as doenças que mais matam no mundo, como as doenças crônicas, como doenças coronárias, do coração. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, doenças cardíacas são as doenças que mais matam no mundo inteiro, inclusive no Brasil.
E uma dieta 100% à base de plantas é a única dieta comprovada clinicamente capaz de reverter doenças coronárias, como você pode ver nesse estudo aqui. Em estudos populacionais, as pessoas que mais vivem no mundo inteiro, as famosas Blue Zones, as pessoas consomem uma dieta predominantemente. As pessoas consomem uma dieta predominantemente. As pessoas consomem uma dieta predominantemente à base de plantas, como vocês podem ver. Portanto, apesar da ciência ainda não ter estabelecido uma relação de causa entre fitoquímicos e câncer, por exemplo, isso não quer dizer que o sulforafano não tenha propriedades anticancerígenas. Eles têm de fato, só que você precisa de mais estudos bem feitos para você estabelecer essa relação de causa, como a gente havia afirmado antes. Portanto, os fitoquímicos, como o sulforafano, eles têm o potencial de prevenir o câncer, sim, e por isso que tem tanto interesse comercial em estudos em cima disso. Apesar dos estudos serem recentes, existe muito investimento da indústria farmacêutica porque eles sabem que tem potencial. Porque é comprovado que sim, o sulforafano ele tem propriedades anticancerígenas em seres humanos, da vida real. Quando essa toxina entra no corpo, ela ativa o principal antioxidante do corpo, a glutationa, que tenta excretar o sulforafano o mais rápido possível pela urina. Ou seja, se fosse bom para o corpo, não seria excretado pelo corpo o mais rápido possível. Bem, para entender melhor esse mecanismo, a gente pode utilizar a mesma fonte que o autor dessa frase acabou utilizando, que é um resumo feito pela Universidade Estadual do Oregon. Uma vez absorvido, isotiocenatos como o sulforafano, derivados do glicosenato, são conjugados à glutationa no fígado por uma classe de enzimas desintoxicantes de fase 2, conhecidas como glutationa S-transferases, e sequencialmente metabolizadas pela megateric acid pathway. Esse mecanismo ocorre para aumentar a solubilidade dos isotiocenatos, portanto promovendo a rápida excreção pela urina. Muitos isotiocenatos são poderosos indutores da enzima desintoxicante de fase 2, que protegem o DNA das células de danos causados por substâncias cancerígenas e espécies reativas ao oxigênio. Tais genes contidos nessas enzimas, entre outras enzimas desintoxicantes de fase 2, contêm elementos antioxidantes responsivos, ficando sob o controle da NRF2 pathway. Os isotiocenatos, eles interagem com duas famílias de enzimas. Eles desativam as enzimas de fase 1, que transformam agentes pró-cancerígenos em agentes cancerígenos ativos. Eles ativam também as enzimas de fase 2, que desativam esses agentes pró-cancerígenos. E como que eles fazem isso? Eles transformam esses agentes pró-cancerígenos em agentes menos reativos ao oxigênio e mais solúveis em água, facilitando sua eliminação via urina. Então, resumidamente, o sulforafano no corpo, ele ativa a glutationa, a enzima glutationa, justamente para você ativar esse sistema detox do corpo, para você eliminar esses radicais livres que fazem mal para a gente. Os fitoquímicos como o sulforafano no corpo, eles possuem uma ação antioxidante muito rápida, ou seja, não tem motivos para o corpo estocar esses agentes, eles podem ser eliminados via urina. Você elimina pela urina não somente os sulforafanos, mas como esses agentes pró-cancerígenos, como poluentes que a gente tem no dia a dia, como o benzeno, que é um agente muito comum encontrado no cigarro e no meio ambiente. Nesse estudo clínico randomizado, após o consumo de uma bebida composta de sulforafanos e glucorafanina, o equivalente a 135 gramas de broto de brócolis fresco por dia, durante 2 semanas, houve uma redução de 60% do benzeno excretado via urina, em comparação ao grupo controle ou placebo. Esse resultado foi observado a partir do primeiro dia de consumo, com pico de excreção no final da primeira semana. Ou seja, não é o sulforafano que é a toxina. O sulforafano é um isotiocenato que ajuda a eliminar as toxinas do nosso corpo. Não existe evidência concreta para se dizer que o brócolis previne de fato câncer. Eu chamo isso de nutricionismo, que significa estudar compostos isolados fora de contexto. Esse estudo comprova que o brócolis não modificou nenhum dos marcadores positivos do câncer, ou seja, não funcionou. Bom, como nós havíamos falado anteriormente, na verdade existem sim evidências que comprovam a ação anticancerígena do brócolis,
no caso do sulforafano, mas o que falta na verdade é um corpo científico. Faltam mais evidências, tanto em quantidade quanto qualidade. Para você chegar numa relação de causa, você precisa de um grande corpo científico. E é importante entender que estudos epidemiológicos e mecanísticos, da metade na base da pirâmide de evidências, eles têm sim sua importância, né? São estudos extremamente importantes, até porque se não fosse por eles, a gente não teria quimioterapia para tratamento de câncer, por exemplo, né? Então, estudos epidemiológicos, observacionais, associativos, em laboratório, in vitro, em animais, não são estudos fora de contexto. Estudos fora de contexto são estudos tendenciosos, que têm conflito de interesse, né, que muitas vezes são omitidos, né, pelos autores, cujo objetivo é a venda de produtos e não a busca pela verdade. Bom, quanto ao estudo citado, é sempre bom checar 2 vezes para ver se realmente isso que o estudo está dizendo, né? Esse estudo oferece evidências de que suplementação com sulforafano por algumas semanas é segura, mas podem não ser suficientes para produzir mudanças em marcadores de tumor de câncer de mama. Bom, esse é o trecho utilizado pelo autor. Essa conclusão, na verdade, ela faz parte do abstrato desse estudo. Qual o problema de você ler o abstrato? Ele te dá uma sinopse do estudo, para você saber sobre o que ele é, assim como você vê um abstrato de um filme. Mas se você não lê o estudo inteiro, e você vai direto para o abstrato ou pula para a conclusão, você pode ter a impressão errada do estudo. E aparentemente é o que aconteceu aqui. Para você saber o que realmente o estudo quer dizer, quais são os fatos, você tem que ler ele inteiro, infelizmente. E é isso que a nutrição consciência faz, né? A gente não lê a conclusão de estudos, a gente não olha só abstratos, não. A gente lê os estudos inteiros para saber o que realmente está conhecido, né? Porque o nosso compromisso é com a verdade, não com a nossa opinião. Bom, a verdadeira conclusão desse estudo é essa aqui. Concluindo, esse estudo oferece evidência da atividade quimiopreventiva do sulforafano em células mamárias humanas. Nós demonstramos efeitos do sulforafano em marcadores de câncer conhecidos e alvos epigenéticos em vivo. Mais estudos são necessários para avaliar a relação dose-resposta e resposta de outras moléculas, alvos, relevantes através do consumo de alimentos e suplementos que contêm sulforafano. E é importante frisar também, a conclusão nem sempre vai ser refletiva dos resultados do estudo, porque as conclusões elas tendem a ser conservativas, uma conclusão bem feita, na verdade, ela tende a ser conservadora. A parte mais importante do estudo não é a conclusão em si, mas são os resultados do estudo. É ali que você vai ter os fatos e não opiniões. O grupo que recebeu a suplementação com sulforafano teve uma redução significativa da atividade de célula mononuclear de sangue periférica e estona de acetilase. Além disso, nós observamos uma significativa pré- e pós-mudança em Ki67 e HDA-C3 no tecido benigno do mesmo grupo. Porém, não houve mudanças significativas em outro biomarcador de tecidos examinados entre o grupo sulforafano e o placebo. Bom, e ao contrário do que foi dito para as pessoas, aparentemente leu apenas o abstrato do estudo, os marcadores do câncer de mama, né, o Ki67 e o HDA-C3, eles mudaram-se significativamente em relação ao grupo placebo, né, o grupo que não recebeu a suplementação com sulforafano. E isso é muito importante. Né? Isso é tão importante que isso acabou surpreendendo até mesmo a autora do estudo, como ela cita no site da Universidade do Oregon. Nós ficamos surpresos em ver uma decaída nos marcadores de crescimento celular, o que significa que esses compostos, os sulforafanos, podem ajudar a desacelerar o crescimento de células cancerígenas. Isso é muito encorajador, pois dietas têm sido tradicionalmente limitadas em relação à prevenção ao câncer, mas esse estudo demonstra que dieta pode ajudar a reduzir o crescimento de tumores existentes. Além disso, no site da própria Universidade Estadual do Oregon, tem outra reportagem sobre essa mesma autora, em outro estudo feito anteriormente, com o uso do sulforafano. Existem evidências significativas do valor de vegetais crucíferos na prevenção ao câncer. No entanto, esse estudo é um dos primeiros a ter demonstrado como o sulforafano pode afetar a metilação da estona e alterar a expressão genética em células de câncer de próstata metatizadas. Um processo iniciado no qual pode ajudar a reexpressar supressores de tumores, levando à morte seletiva de células cancerígenas e diminuindo a progressão da doença. Bom, e o que é importante tirar disso aqui? Independente de se a pessoa, né, esse influenciador tem milhões de seguidores, é sempre bom checar se a pessoa cita evidências, as coisas que ela diz, né, se ela referencia estudos. E não somente isso, é sempre bom checar os estudos, porque às vezes a interpretação da pessoa nem sempre é melhor. O que aparenta nesse caso é que essa pessoa não se preocupou em ler o estudo inteiro para ter a interpretação correta. Ela acabou pescando pequenos trechos e distorcendo os fatos para suportar a visão dela. Essa é a impressão que fica. O sulforafano ativa o sistema antioxidante do corpo. Comer brócolis gera uma carga maior no corpo, atrapalhando a luta do corpo contra doenças mais sérias. Estudos epidemiológicos associativos jamais conseguem demonstrar causa e efeito. As pessoas que consomem mais brócolis tendem a se preocupar mais com a saúde, se exercitar mais, fumar menos, ter melhor peso, hábitos mais saudáveis e mais naturais no geral. A gente não vê os benefícios de comer brócolis em adultos humanos. Estudos mecanísticos não podem ser extrapolados para benefícios reais em pessoas reais. Alterar marcadores não significa que você vai prevenir a doença. Olha, a gente não sabe de que maneira realmente o brócolis pode gerar uma carga maior para o ser humano. A gente também não entende como que possam existir doenças mais sérias do que as doenças que mais matam no mundo, né? Que são as doenças crônicas, como o câncer. Bom, como a gente havia discutido anteriormente, as pessoas que comem brócolis, elas tendem a ter uma vida mais saudável, só que nem sempre é o caso. Mas de qualquer maneira, a gente recomenda, sim, o consumo de brócolis, não apenas por causa do sulforafano,
que, de novo, não é uma toxina, mas sim um antioxidante. Mas porque brócolis e vegetais crucíferos, eles têm um valor nutricional muito bom. O sulforafano no corpo, ele não apenas não atrapalha, né, mas como ele pode ajudar a prevenir doenças crônicas, não somente o câncer, né, mas também tem estudos em cima da relação entre o sulforafano com doenças cardiovasculares e neurológicas, por exemplo. Mas para não deixar esse vídeo muito extenso, a gente vai focar apenas no câncer, né, na relação entre o sulforafano e o câncer. A gente pode começar, né, citando os cânceres mais comuns em homens e mulheres, que é o câncer de próstata e de mama. Então vamos ver alguns exemplos aqui para a gente entender a ciência por trás disso. Houve uma redução observada de 40%, ajustado por covariantes e consumo total de vegetais e frutas, no risco de câncer de próstata em homens que consomem 3 ou mais porções de vegetais crucíferos por semana, em comparação com homens que consomem apenas uma porção por semana. Homens com câncer de próstata, que receberam cerca de 60 mg de sulforafano por dia, mostraram uma significativa redução no nível médio de PSA, entre os meses 0 e 6, em comparação ao grupo placebo. O tempo de duplicação do PSA foi 86% maior no grupo sulforafano do que no grupo placebo, ou seja, retardou a proliferação do câncer significativamente. Em um estudo similar, homens com câncer de próstata, que receberam cerca de 35 mg de sulforafano por 20 semanas, tiveram uma redução média do tempo de duplicação do PSA de 57% em relação ao grupo placebo. Ou seja, apesar do retardamento também significativo, aparentemente a dose é um fator extremamente importante na ação do sulforafano. Houve uma redução observada de 50%, ajustado por covariantes, no risco de câncer de mama em mulheres chinesas que consomem mais porções de vegetais crucíferos ao dia. Bom, em relação ao câncer de mama, né, as evidências ainda são bem escassas, né, realmente faltam estudos clínicos feitos em seres humanos. Só que apesar disso, as evidências existentes que a gente tem hoje, elas são muito boas e promissoras. Por exemplo, a gente tem estudos in vitro e animais que mostram que o sulforafano, ele tem a capacidade de ajudar a regredir, né, as células cancerígenas, por exemplo, do câncer de mama, como a gente vai ver nesse estudo aqui. Nesse estudo, ambas células mamárias cancerígenas, estrogênio receptor positivas e estrogênio receptor negativas, se mostraram vulneráveis ao sulforafano. Essas imagens representam antes e depois do consumo de 0,515 picomols por litro de sulforafano. Ou seja, houve uma regressão das células cancerígenas. Tá, mas como que a gente faz para saber se os efeitos do sulforafano em animais, no laboratório, vão ser os mesmos efeitos que vai ocorrer em nós, seres humanos? Bom, isso daqui que a gente vai mostrar, né, pode dar uma pista pra gente. Nesse estudo piloto feito em mulheres saudáveis, agendadas para uma cirurgia de mamoplastia, se constatou que o sulforafano não apenas é absorvido em humanos, mas também acaba no tecido final certo. 1 hora antes da cirurgia, elas receberam cerca de 200 picomols de sulforafano através de um suco de broto de brócolis. Se antes da suplementação havia zero concentração de sulforafano em ambos os tecidos epiteliais, após a cirurgia, eles encontraram cerca de 2 picomols no tecido do seio esquerdo e 1,45 picomols no tecido do seio direito. Além disso, a gente tem metas-análises em cima do câncer de próstata e de mama que chegam na mesma conclusão, de que existe uma relação inversa entre o consumo de vegetais crucíferos, né, como brócolis, e a incidência desses cânceres, né, câncer de próstata e de mama. E que também faltam mais estudos aprofundados, né, para a gente poder estabelecer uma relação de causa. E você vai achar também estudos similares na relação do sulforafano e outros cânceres, né, como câncer de bexiga, de ovário, de pulmão. Bem, em relação aos marcadores do câncer, aos marcadores biológicos, realmente, nem sempre alguns marcadores, eles vão prevenir 100% o câncer. Porque a gente sabe que o câncer é uma doença de estilo de vida, é uma doença crônica. A alimentação é a grande peça do quebra-cabeça, que é a saúde, mas não é o único fator. Mas sabe também que esses marcadores biológicos ajudam a identificar, a prevenir e a tratar o câncer e outras doenças crônicas. Pois afinal, é através deles que a gente sabe se o câncer está proliferando pelo corpo ou não. Para entender melhor a importância da relação entre marcadores biológicos do câncer, a gente tem que pegar um exemplo, né? A gente pode pegar, por exemplo, a proteína P53 e a sua relação com o câncer. Mais de 50% de todos os cânceres em adultos humanos apresentam o gene P53 mutado ou quebrado. O sulforafano causa um aumento significativo da expressão do gene NQO1 em tecidos mamários humanos. O NQO1 tem um papel desintoxicante importante, protegendo as células de danos oxidativos e, mais importante, prevenindo a degradação da proteína supressora de tumor P53. Portanto, os marcadores biológicos eles são indispensáveis tanto na prevenção quanto no combate ao câncer e outras doenças crônicas. Nessa revisão de ensaios clínicos randomizados feitos em seres humanos, eles concluíram que nenhuma evidência sólida foi encontrada no quesito de diminuir a inflamação ou colonização de bactérias no intestino ou proteção contra o câncer.
Na conclusão, eles dizem que a evidência para se usar o brócolis, o sulforafano e a glucorafanina em humanos é limitada, ou seja, não existe evidência para continuar se promovendo isso. Ou seja, até mesmo os tratos isolados do negócio não produzem nenhum resultado mensurável. A gente tem aqui um caso grave de leitura e interpretação de texto. Mais resultados consistentes foram obtidos para os parâmetros clínicos relacionados à glicose sanguínea e perfil lipídico, e para parâmetros moleculares de estresse oxidativo, indicando que teve uma melhora nesses parâmetros depois da intervenção. Menos evidência sólida foi encontrada em relação à redução de inflamação, colonização da bactéria Helicobacter pylori e proteção contra o câncer. E, na verdade, não é que não encontraram nenhuma evidência, só que nesses casos específicos que foram citados, as evidências encontradas foram menos sólidas e consistentes. Esse tipo de interpretação acaba gerando desinformação e tirando informações relevantes científicas de contexto. Bom, essa é a verdadeira conclusão do estudo citado. Apesar de relevantes, as evidências para o uso de brócolis, glucorafanina e sulforafano em humanos são limitadas. Portanto, mais estudos intervencionais são necessários para avaliar resultados mais consistentes e chegar a conclusões mais sólidas. Ou seja, eles não disseram que não existe evidência, mas só que falta mais evidências de qualidade para que você possa estabelecer uma relação de causa, para você ter um corpo científico maior e de qualidade. Eles dizem justamente isso, que precisam de mais estudos, justamente porque os estudos já existentes, eles são muito promissores. Caso contrário, se as evidências não fossem significativas, você não teria os autores do estudo na conclusão dizendo que você precisa de mais estudos de qualidade. Porque se não tivesse nenhuma relação entre o sulforafano e a incidência de câncer, não teria para que você ter mais estudos em cima disso. De acordo com esse estudo, nenhuma recomendação pode ser feita no uso desses agentes no gerenciamento de câncer de próstata. Ou seja, não dá pra fazer nenhuma recomendação porque não existe evidência. Não tem nenhum benefício mensurável de se comer esses compostos fora do nutricionismo. Esse estudo em laboratório, ou modelos animais, ou estudos mecanísticos. Bom, apesar da tradução literária, ela tá correta nesse caso, novamente houve um erro de interpretação dessa pessoa. Muito provavelmente porque ela não se deu o trabalho de ler o estudo inteiro. Ela acabou pescando por informações que ela queria extrair, assim como ela havia feito, nos estudos anteriores que ela havia citado. Todos os estudos mostraram que os níveis de PSA no sangue se estabilizaram, decaíram ou cresceram mais devagar em um número significativo de homens, e 3 estudos reportaram uma estabilização ou alongamento do tempo de duplicação do PSA. Esses estudos foram genericamente de boa qualidade, mas as amostras eram predominantemente pequenas e de curta duração. Estudos de alta qualidade nessa área são limitados. Sulforafano, licopeno, isoflavonato de soja, POMX, POMT são seguros e bem toleráveis. Existe um corpo de evidência limitado para provar que esses agentes podem afetar a dinâmica de PSA. Nenhuma recomendação pode ser feita para o uso desses agentes no gerenciamento de morbidade de câncer de próstata, até que haja mais estudos de qualidade. É importante frisar que o uso farmacêutico do sulforafano na venda de remédios, tratamentos, não pode ser feito com prudência até que haja mais estudos, um corpo científico maior, para você estabelecer uma relação de causa. Isso não quer dizer que você não possa usufruir dos benefícios do brócolis. Afinal, como a gente havia dito anteriormente, você não tem que esperar a ciência chegar numa relação de causa entre o sulforafano, o brócolis, o câncer, o que seja, para saber que o consumo de brócolis, vegetais crucíferos, faz bem para a saúde humana. Não tem estudo mostrando benefício real em seres humanos da ingestão de brócolis na questão do câncer e outras doenças parecidas, e até mesmo efeito antioxidativo, etc. Brócolis não faz mal, mas as promessas anticancerígenas não têm base. Tá, mas espera aí. Só toda essa fala havia dito anteriormente de que o brócolis faz mal, que o sulforafano é uma substância tóxica e que faz mal ao ser humano. Pode até atrapalhar na luta do corpo contra doenças mais sérias. Então como que ela pode vir agora concluir que o consumo de brócolis não faz mal? Parece que tem uma certa incoerência aí. Então você que é seguidor dessa pessoa, eu recomendaria que você tomasse mais cuidado antes de seguir as recomendações nutricionais dela. Porque claramente essa pessoa tem dificuldade de leitura e interpretação de texto. Sem contar que as recomendações nutricionais dela são tanto quanto duvidosas e tendenciosas. Ciência diz que brócolis tóxico do corpo atrapalha luta contra a doença, mas pode comer pastel de brócolis que não faz mal. Que não faz mal. Que não faz mal. Tá, mas e se eu te dissesse que o consumo de brócolis sim pode fazer mal? Sim, o excesso de brócolis, como qualquer coisa que a gente come, pode fazer mal pra gente. Até mesmo o excesso de água pode acabar matando a gente. Então, o suco detox, apesar de ele estar associado com uma coisa saudável, para você desintoxicar o organismo, poder concentrar muitos vegetais, frutas nele, ele pode ser perigoso se você não sabe exatamente o que você está fazendo, se você não tem um conhecimento nutricional adequado. Bom, um exemplo de um mau uso de um suco detox, ocorreu nesse caso aqui, que acabou virando um estudo. Nesse caso, ocorreu com uma mulher de 56 anos. Ela, durante um mês, ela consumiu mais ou menos 3,5 copos de suco de brócolis por dia, que seria equivalente a mais ou menos 18 brócolis inteiros por dia, e acabou com essa intoxicação no fígado. Bom, os autores desse estudo não sabem exatamente por que houve essa intoxicação. A suspeita é que possa ser os pesticidas no brócolis. Só que, independentemente disso, a mensagem importante aqui é que tudo em excesso faz mal. Tá, mas como que a gente faz para saber qual o limite? Quando que é excesso?
Bom, a gente pode utilizar como base esse outro estudo. Os voluntários receberam um suco de extrato de broto de brócolis, né, durante uma semana, o equivalente a mais ou menos a 28 brócolis por dia. Mais do que a senhora, de 56 anos, e no final de uma semana, acabou que eles não tiveram nenhum tipo de intoxicação. Mas, independentemente de ser um copo de suco de brócolis, né, ou 3 copos, quem precisa comer tudo isso, ou tomar um suco de brócolis por dia, para se sentir bem, mesmo que fosse seguro. Mais importante do que buscar superalimentos é você ter uma alimentação balanceada e equilibrada, você ter diversidade na alimentação. E além disso, saber cozinhar um alimento é a fim de você preservar as propriedades nutricionais dele. E como vocês podem ver na tela, um copo de brócolis, que dá mais ou menos 156 gramas, contém valores altíssimos de vitamina K, vitamina A, vitamina C, de folato. Tem toda uma gama de micronutrientes que são essenciais para a saúde humana, né? Como fibras, ômega 3, aminoácidos essenciais, e também os fitoquímicos, né, como o sulforafano, né, que você não vai achar na tabela nutricional. A Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que as pessoas consumam cerca de 400 gramas de frutas e vegetais, que dá mais ou menos umas 5 porções ao dia, para ajudar na prevenção e no combate às doenças crônicas não transmissíveis, assim como o câncer. Bom, mas a equipe da Nutrição Consciência, a gente recomenda que você consuma pelo menos ao dia, né, 1 a 2 porções de vegetais crucíferos, né, incluindo brócolis, mas não necessariamente apenas o brócolis. Né? Você pode explorar a família dos vegetais crucíferos como a couve, né, couve de Bruxelas, couve-flor. Para a gente, mais do que quantidade, é a variedade. Né? Você sempre tem um prato diferente, só que com os mesmos tipos de nutrientes. O que a gente não recomenda é que você faça sucos verdes detox, né, sem acompanhamento de um profissional da área certificado e que não fique recomendando para você, né, suplementos ou sucos detox sem realmente você ter uma necessidade. Além da escolha dos alimentos certos, é importante saber como cozinhá-los. Né? Aqui vai umas dicas então de como ajudar a preservar o sulforafano na sua alimentação. É importante saber que o sulforafano e o seu precursor, a glucorafanina, são resistentes ao calor, né, mas não à enzima mirosinase. Lembrando que a junção da enzima mirosinase com a glucorafanina resulta no sulforafano. É o que você quer ter no brócolis. Então, se você cozinhar brócolis fresco direto na panela, né, você acaba inativando a enzima mirosinase, né, devido ao calor, e você acaba não gerando sulforafano. Então, para evitar que isso aconteça, uma estratégia que você pode fazer é você cortar, né, o brócolis depois de lavado, cortar em pedaços menores e deixar de molho, cerca de pelo menos 30 minutos. E com isso, você vai dar tempo que o brócolis, né, forme o sulforafano, para que na hora que você for cozinhar ele, você não tenha que se preocupar com a temperatura. Só que de todo jeito, a gente não recomenda que você ferva ele, né, em altas temperaturas, porque você acaba degradando as propriedades nutricionais dele. Alguns micronutrientes, como a vitamina C, por exemplo, são extremamente sensíveis ao calor. Né? E quando você acaba cozinhando demais o vegetal, você acaba perdendo esses nutrientes. Então, a gente recomenda que você dê preferência ao brócolis cozido no vapor ou até mesmo cru, desde que ele seja bem lavado e de preferência orgânico. Quando você for cozinhar brócolis, é importante que ele mantenha aquele aspecto vivo, aquele verde vivo, e que ele fique firme. Que ele não fique mole, né, e sem cor, né, como conhecido eu diria, brócolis desmaiado. Se você for consumir o broto de brócolis, é importante que ele seja bem lavado, seja ele feito em casa ou comprado no supermercado, para que você evite contaminação com bactérias patogênicas, né, como a E. coli. Além do uso da água corrente, a gente recomenda que você utilize vinagre também para ajudar na limpeza. É importante frisar que a grande maioria dos estudos eles são focados no broto de brócolis, porque ele contém uma maior concentração de sulforafano, de glucorafanina e mirosinase, em relação ao brócolis maduro, e também porque ele é mais fácil de ser manipulado. Você pode incluir outros vegetais crucíferos ricos em sulforafano. Você não precisa se limitar ao brócolis ou ao broto de brócolis, né, para obter sulforafano. O repolho e a couve de Bruxelas também são outras excelentes fontes de sulforafano. Bem, em relação ao vegetal cru ou cozido, é importante frisar que alguns vegetais eles são melhores, nutricionalmente falando, consumidos crus, né, alguns são melhores cozidos e alguns são neutros. Na verdade, tem prós e contras de consumir cada forma, que é o caso dos vegetais crucíferos, como o brócolis. Eles são totalmente seguros de serem consumidos crus, desde que bem lavados. Só que ele deve ser evitado para pessoas que possuem problemas digestivos, né, têm dificuldade de consumir fibra, e para pessoas que possuem problemas de tireoide. Para as pessoas é melhor o consumo do brócolis e de vegetais crucíferos cozidos, e que é o que a gente recomenda, né, se você tiver dúvida. Na dúvida, né, você cozinha o alimento, de maneira a preservar as propriedades nutricionais dele. Mas se você for comprar o brócolis congelado, né, infelizmente, antes do congelamento, ele passa por um processo de cozimento que acaba inativando a enzima mirosinase. Ou seja, o brócolis congelado não possui capacidade de formar sulforafano, apesar de ser conveniente e tão nutritivo quanto. Bem, uma dica científica para ajudar a salvar o brócolis congelado, né, você adicionar por cima dele uma colher e meia de chá de semente de mostarda moída, podendo ser fresca, moída na hora, ou comprada direto, como condimento no supermercado. Porque a semente da mostarda possui uma alta concentração da enzima mirosinase, tornando ela um perfeito acompanhamento para o brócolis congelado que possui a glucorafanina. Assim, a junção dos dois, você acaba tendo o sulforafano. Outra opção viável, se você não quiser colocar o condimento por cima, é você criar um molho, de preferência caseiro. Um molho de mostarda feito em casa,
com ingredientes frescos, porque vai ser mais saudável, né, do que um molho comprado pronto no supermercado. Lembrando que é sempre preferível, né, você comprar a semente de mostarda inteira e você moer em casa, porque às vezes, né, os condimentos comprados prontos, né, durante o processamento do ingrediente, pode haver contaminação de metais pesados, de agentes poluentes. Então, para segurança, é sempre melhor você fazer a preparação em casa. Bom, brócolis orgânico é sempre preferível porque ele vai vir sem pesticidas, né, agrotóxicos, e coisas que vão fazer mal pro seu corpo. Se você não puder comprar o brócolis orgânico, não tem nenhum problema. Você pode cozinhar ele, né, da maneira como a gente recomendou, porque isso ajuda também na eliminação desses agrotóxicos. E se o seu brócolis orgânico vier com muito bichinho, né, não se preocupa, porque uma boa lavagem, né, é suficiente para você eliminar eles. E isso também é um sinal de que o alimento está fresco e que não tem agrotóxico. Se estiver muito bichado, você pode sempre levar o alimento de volta ao supermercado e pedir uma troca. Bom, mas se você não gosta do brócolis, ou de vegetais crucíferos em geral, né, a boa notícia é que nossas pupilas degustativas, elas se regeneram completamente em cerca de algumas semanas. 2 a 3 semanas. Ou seja, nesse mesmo período, a gente consegue mudar nossos hábitos alimentares completamente. A não ser que você possua uma condição alérgica muito específica, não existe vegetal que não seja consumível. Então, existem formas, estratégias de otimizar seu consumo de acordo com as suas necessidades momentâneas. Eu sempre gostei de vegetais, porque desde pequeno meus pais me educaram a ter uma boa educação alimentar. Então, eu sempre gostei de brócolis, principalmente brocolini, né, ou brócolis italiano. Então, mas conforme eu fui crescendo, eu fui mudando a minha visão em relação à alimentação. Se antes a alimentação era hora de encher a pança, hoje em dia a alimentação é muito mais que isso. É uma hora sagrada na qual vou nutrir meu corpo com os alimentos, os combustíveis, que vão fazer ele funcionar da melhor forma. O prazer de consumir alimentos não saudáveis dura poucos minutos, cerca de 10, 20 minutos. Mas o prazer de se comer alimentos saudáveis vai muito além disso, pois dura a vida toda. Não, mas se você tem dificuldade de consumir o brócolis tanto cru quanto cozido, a gente recomenda que você se apegue na maneira que vai otimizar seu consumo. Como, por exemplo, você pode fazer um suco de brócolis com frutas, e outras coisas que deixam o gosto agradável. Mas, apesar de a gente não recomendar a preparação de sucos verdes em casa sem um especialista, na maioria dos casos é totalmente seguro você fazer em casa. Uma dica é você colocar no seu suco verde apenas a quantidade de brócolis e vegetais crucíferos que você consumiria no seu prato, se ele estivesse inteiro. Essa pode ser uma estratégia muito eficaz para crianças que possuem um paladar mal acostumado. Mesmo que o sabor seja desagradável inicialmente, não tem problema que você vai acabar se acostumando, porque as suas papilas degustativas vão se encarregar desse trabalho e seu corpo vai acabar te agradecendo. E outra estratégia é a utilização de molhos, como a gente já havia recomendado, de preferência caseiros ou com ingredientes frescos. Mas a gente recomenda que você faça experimentos ao longo do tempo, para que você não crie uma dependência desses molhos para o consumo do brócolis e de vegetais crucíferos. Pois no dia que faltar esses complementos aditivos, você não quer deixar de comer o brócolis por conta disso. Em breve a gente vai estar lançando receitas básicas, simples, que você possa fazer no dia a dia, como esses molhos caseiros, para ajudar no seu consumo de vegetais no dia a dia. Independente da ação anticancerígena do sulforafano, a maneira mais eficaz e científica de se prevenir o câncer é você retirando da dieta alimentos conhecidos por causar o câncer em primeiro lugar. E a ciência vem dizendo faz tempo que não é o brócolis responsável por isso. Além disso, as populações com menor incidência de câncer e que mais vivem, as Blue Zones, são as populações que mais consomem vegetais crucíferos na sua dieta. A gente não precisa esperar a ciência chegar numa relação de causa, numa conclusão em relação ao sulforafano e ao câncer, para começar a consumir mais esses vegetais e ter um estilo de vida mais saudável. E eu recomendo que você desconfie de qualquer pessoa que lhe diga o contrário. Bom, esse aqui é o primeiro vídeo do canal. Se você viu até o final, muito obrigado. Deixa no comentário o que você achou, se você tem alguma dúvida, qual a sua opinião sobre isso. Se você curtiu, você pode clicar no joinha, você pode se inscrever no canal também. Vou ter muito mais vídeos pela frente. Muito obrigado. Eu sou o Mário, da Nutrição Consciência, e até o próximo vídeo.